Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 111 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre, gente, o conto de terror. O prof vai até se caracterizar aqui um pouquinho, olha só. O conto de terror. E aí, vocês gostam desse gênero, conto de terror? Eu acho que eu já escutei uns sims por aí, né? Geralmente esse tipo de história, né, ele chama muita atenção. As crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos gostam muito desse gênero de texto. E como objetivos para esse tipo de assunto nós temos os seguintes: conhecer e compreender as características desse tipo de conto, que é o conto de terror, ler um trecho de um conto de terror, identificar as características e também identificar os elementos e os momentos de uma narrativa de terror, tá? Pessoal, peguem lá o caderno de vocês de português, o lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando durante a aula, combinado? Muito bem. Material na mão, vamos lá então? Para início, a prof trouxe algumas imagens para nós conversarmos e pensarmos no seguinte: quais dessas imagens eu posso caracterizar como cenários de um conto de terror? Será que a primeira pode ser o cenário de um conto de terror? A segunda pode ser o cenário de um conto de terror? Se vocês tiverem a oportunidade, abram o documento em PDF para vocês olharem mais de pertinho as imagens. Observem que as vidraças do casarão estão todas quebradas, que é um casarão antigo, as cores, né? Olha a diferença das cores para o cenário da casa número 1, né? Totalmente diferente. E a terceira imagem pode ser também um cenário de um conto de terror? O que vocês acham? Aqui as vidraças não estão quebradas, né? Ao contrário da segunda imagem. Mas pode ser um cenário de um conto de terror? Talvez vocês me digam que sim, outros que não, né? Por quê? Porque tudo depende não só do cenário para que um conto seja de terror. Depende de ações de personagens, de narrativa, mas o ambiente, o local onde acontece a história é bem importante para que o conto seja, ou a narrativa seja de terror, tá? Aqui eu deixei mais algumas ilustrações, né? Um cenário noturno, todo cheio de névoa, uma casa ao fundo com uma luzinha acesa, as árvores todas secas, né? Sem folhas. Aqui nós temos uma escadaria bem longa, se vocês observam lá no finalzinho tem um vulto de uma pessoa com uma luz. E aqui, né, uma mulher, uma moça, somente, né, uma visão dela, ela está transparente, como se ela não tivesse corpo, como se fosse só o espírito, só a alma. E aqui, se vocês forem observar bem, as rachaduras aqui nessa estrutura parece uma caveira, olha só, a boca da caveira, os olhos, né? Então é um cenário de um terremoto e quando foi fotografado de cima para baixo, pareceu o cenário de uma caveira. Estão conseguindo ver? Então, para a gente entrar um pouquinho no clima, no espírito do conto de terror, a prof deixou algumas ilustrações, tá? E o que é um conto de terror, então, né? Então, um conto de terror é aquele tipo de texto que ele tem por objetivo despertar sensações de medo e de terror no leitor ou no ouvinte. Então, quando você vai ler um texto de terror ou você vai ouvir um texto de terror, você vai sentir medo, vai sentir terror, né? E nesse tipo de texto, como a prof já citou para vocês mostrando as imagens, o espaço, que é o lugar onde acontece a história, é muito importante para criar esse clima todo, bem como o tempo
de duração da história, né? E assim como todos os outros tipos de texto, o conto de terror, a narrativa de terror, também tem a sua estrutura, né? Nós temos uma situação inicial na qual se apresenta o espaço, se apresentam os personagens, geralmente muito descritivo para você, né, imaginar esse lugar, imaginar esse personagem. Depois vem o conflito, que é o problema que precisa ser resolvido, né, ali na narrativa. O clímax, que é aquele momento de maior tensão, é ali onde você mais vai sentir medo, mais vai sentir terror, né? E o desfecho, que é a resolução, né, desse conflito. Assim como as outras estruturas também têm, né, os outros textos também têm essa estrutura, a narrativa de terror também. Mas lembrando, para ela ser uma narrativa de terror, para ser um conto de terror, né, o texto precisa ter por objetivo despertar no leitor, no ouvinte, ali a sensação de medo, de pavor, né? E a linguagem do conto de terror, né? Como tem por objetivo criar um suspense, o jeito que se escreve, que se cria um conto de terror é muito importante. E para se criar o suspense, o que o escritor vai fazendo? Ele vai adiando as revelações. Ele não vai contar direto, né, o que está acontecendo. Ele vai ali adiando as revelações para que se crie o suspense. O texto geralmente é muito bem descrito, né? Não só nos aspectos palpáveis como o cenário, mas também nas reações dos personagens, nos sentimentos, nas expressões, né? Tem-se uma riqueza de descrição justo para ter essa sensação de suspense, de medo e de terror, né? Para descrever o cenário, os personagens, o texto vai usar muitos adjetivos, né, as palavras que indicam as características para os substantivos, de modo que se imagine, né, aquilo que o escritor também imaginou no processo de escrita. Tá? E tudo isso vai criar as condições propícias para que algo aterrorizante aconteça naquela história. Tá? Autores desse gênero. Aqui a prof trouxe um autor muito famoso do gênero conto de terror, narrativa de terror, que é esse senhor aqui, o Edgar Allan Poe. Talvez você já tenham lido algo dele, ouvido falar. Ele é um escritor norte-americano, especialista nesse tipo de texto. Ele viveu lá no século XIX, né? E as escritas dele são todos assim, todos os livros e os contos recheados de elementos misteriosos, macabros. E dentre os contos famosos dele está O Gato Preto, que a prof vai ler um pedacinho para vocês, que ele é bem extenso, eu vou deixar a referência para caso vocês queiram finalizar a leitura, né? E O Poço e o Pêndulo, claro que não são só esses, né? Mas o Edgar Allan Poe, ele é famoso pelo gênero conto de terror, narrativa de terror. E os contos mais famosos dele são esses dois que a prof apresentou para vocês, né? O Gato Preto e O Poço e o Pêndulo. Outro autor consagrado desse gênero é esse senhor aqui, o Howard Philip Lovecraft. Aqui tem a data de nascimento e de morte dele. Ele nasceu na cidade de Providence, também é americano, né? Ele foi incentivado a ler e a escrever desde 6 anos de idade. Depois ele se aventurou para os trabalhos publicados, mas foi um processo um pouco longo dele, porque o primeiro livro dele ele publicou só com o primeiro conto, né, o primeiro trabalho, com 33 anos de idade. Então, mesmo ele tendo começado a escrever, sendo incentivado a escrever desde os 6 anos, a primeira publicação dele foi só com 33 anos, né, numa revista, onde ele trabalhou por muito tempo.
Ele publicou um romance só, que é o caso de Charles Dexter Ward, onde tem vários contos que tornaram ele bem famoso pelo gênero, né? Um romance que ele publicou e os outros contos foram no jornal, mas ele é bem famoso por causa do jeito que ele escreveu, tá? Outro autor famoso de conto de terror, que você já deve ter ouvido falar até de filmes, Stephen King, né? Já ouviram? Acredito eu que já, né? Ele é um escritor norte-americano também, ele faz ficção sobrenatural, também suspense, ficção científica, fantasia, não só conto de terror. Os livros dele, agora de certo esse número já mudou, né? Quando eu pesquisei, ele já tinha vendido mais de 400 milhões de cópias em muitos países, então ele é bem famoso nesse gênero, né? Muitas obras dele, por isso que eu falei para vocês que talvez vocês já viram ele, né, como autor de filmes. Foram adaptados para a televisão em filmes, minisséries, quadrinhos, né? Então ele é um autor bem famoso. E além dos livros que ele publicou no nome dele, que foram 60 romances, ele escreveu ainda sobre o pseudônimo. O que é um pseudônimo? Quando eu assumo um novo nome, que eu não queira usar o meu, né? Então, em vez de eu publicar um livro como Sirlene Altman da Rocha, eu uso um outro nome, né? Então, ele tem vários livros que o Stephen King ele publicou com um pseudônimo, com outro nome. Ele usou o pseudônimo Richard Bachman. Ele fez 12 coletâneas de contos e de livros de não ficção com esse pseudônimo, tá? Então, é um escritor renomeadíssimo e muito famoso, tá? Para vocês conhecerem alguns autores do gênero, tá? Nas escolas, pessoal, o prof já foi dar uma visitada, que eu trabalhei nas escolas de São Bento do Sul, tem vários livros do Stephen King, coleções inclusive, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho da obra. E como eu prometi para vocês, nós vamos ler um pedacinho do conto Gato Preto, do Allan Poe, e aqui eu deixei uma das capas, porque um livro tem várias edições, né? Em cada edição geralmente é mudada a capa, então eu deixei uma das capas do livro do Poe. Observem que a ilustração em si já está adequada com o gênero conto de terror, né? As cores predominando pelo preto, o gato preto aqui com os olhos acesos, a própria figura de um personagem, né, sinistra ali espiando no cantinho. Então, tudo no conto de terror, na narrativa de terror, tem por objetivo criar o suspense, criar o medo, tá? E gato preto, né, para muitos é sinônimo de azar. Acredito eu que tenha sido essa a inspiração do Poe na criação do conto, tá? Então, um trechinho que nós vamos ler juntos, tá? O Gato Preto. Não espero nem peço que acreditem nesta narrativa ao mesmo tempo estranha e despretensiosa que estou a ponto de escrever. Mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu oportunidade para me trazer presentes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela minha superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Nossa amizade perdurou dessa forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, devido à interferência da intemperança criada pelo demônio,
Tinha o meu rosto, se cobre de rubor a confessá-lo, sofrido uma mudança radical para pior. Aqui, antes a prof contar para vocês o restinho, a prof supriu alguns trechos, porque o conto é muito comprido, quando ele fala da amizade, aqui a amizade dele com o gato. E o que ele está contando aqui? Que durante os anos, como ele acreditava, como ele era supersticioso, que gato preto era uma bruxa disfarçada, o que ele diz aqui? Que o caráter dele, devido à interferência do demônio, que ele dizia que era o gato, mudou. E mudou radicalmente e para pior. Então, vocês imaginam como mudou o comportamento do nosso personagem, que ele fica até ruborizado em confessar essa mudança. Ou seja, ele fica vermelho, fica com vergonha. Tá? A cada dia que se passava, eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, menos interessado nos sentimentos alheios. Permitia-me usar linguagem grosseira com minha própria esposa. Naturalmente, minhas mascotes sentiram a diferença em minha disposição. Não apenas as negligenciava, como chegava a tratá-las mal. Então, o que ele começou a fazer? Tratar mal até os bichinhos de estimação dele. Dizer ele que era culpa do gato, né? Mas, com relação a Pluto, o gato preto, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para conter-me antes de maltratá-lo. Ao passo que não tinha escrúpulos em judiar dos coelhos, do macaco e até mesmo do cão, quando por acidente ou até mesmo por afeição, ele se atravessava no meu caminho. Então, esse é um trechinho, como eu falei para vocês, e se vocês querem conhecer o desfecho dessa história e o que é que vai acontecer com esse personagem que mudou drasticamente de caráter, de atitude e de humor, o prof deixou um site aqui para vocês, que é o lelivros.us. Vocês podem acessar o site, vai abrir um campo de busca, quadradinho para vocês buscarem, igual quando vocês fazem pesquisa no Google, e vocês vão digitar ou o nome do livro, né, ou o nome do autor, que vai aparecer o livro para vocês, ou fazerem o download, ou lerem em PDF, tem as duas opções, tá? A prof baixou, dá bem certinho, tá? Então, caso vocês queiram conhecer o desfecho da história, acessem lá, façam a leitura que vale a pena. E aqui a prof deixou mais uma ilustração que está lá dentro do livro, né? Do nosso personagem com o gato preto. E uma capa diferente da mesma obra, que como a prof disse para vocês, os livros quando são publicados novamente, é feita uma nova edição, muitas vezes a capa é modificada, tá? Vamos resumir então o que é um conto de terror. Como é que eu sei que o conto é de terror? É muito fácil, né? O objetivo do conto de terror é despertar no interlocutor, que é o leitor ou o ouvinte, o medo, o suspense, o terror. O tempo e o espaço são muito importantes, né? E esse texto é composto, como qualquer outra narrativa, de uma estrutura na qual se tem a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho da história. E para finalizar, eu deixei mais uma ilustração para vocês, que tem referência com o gênero, né? Aqui, ó, se vocês forem aproximar, embaixo da árvore tem um gato preto, novamente, com o pelo eriçado, né? Um castelo aqui, iluminado, e um céu todo colorido lá ao fundo, com as árvores secas aqui, né? Compondo o cenário. Por quê? Como a prof disse, o espaço e o tempo é um item importantíssimo na criação do suspense. E só reforçando mais uma vez, quando a prof disse para vocês que as revelações são adiadas no texto de terror, vocês vejam que nós lemos aqui, né, 2, 3 páginas do Gato Preto, do conto Gato Preto, e até agora nós não temos uma revelação ainda do que aconteceu na história, nós temos aquele suspense, né? O que será que vai acontecer com o nosso personagem que mudou drasticamente de comportamento, de atitudes?
Será que o gato preto é realmente uma bruxa disfarçada, como ele acreditava ser? Será que não é? O que é que vai acontecer? Estão vendo? Então é isso que a prof quer que vocês compreendam, que acontece no texto, né, no conto de terror. Aquele suspense e as revelações são adiadas, sim, justo para se criar o suspense. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueça, a prof sempre deixa disponível uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.